Oi turma, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando em casa. Vamos dar continuidade às nossas vidas, né? Didáticas. Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade do livro que eu deixei para vocês, certo? Então deixei a atividade do livro para vocês da página 110 e da página 111 do livro, né? Esse exercício aí é para reforçar o assunto, o conteúdo do sistema digestório, para a gente poder fechar essa parte do sistema digestório antes de partir para o próximo sistema do corpo humano. Quem não fez atividade do livro vai fazer o quê? Vai parar o vídeo, vai pegar o livro, vai responder a atividade, depois volta para o vídeo, certo? É importante que vocês respondam as atividades, que é uma forma de vocês observarem se vocês têm dúvidas, se estão conseguindo assimilar o assunto, certo? É a única maneira que a gente tem de tentar reforçar o conteúdo, além dos vídeos, é a partir dos exercícios. Certo? Como a gente não está nessa proximidade direta para tirar dúvidas, para eu conseguir observar se vocês estão entendendo ou não, então a maneira, e aí vai ser essa responsabilidade dobrada de vocês, que é de vocês responderem as atividades, certo? Senão isso vai ficar bastante complicado para vocês se vocês não responderem as atividades, porque vocês não vão saber se vocês têm dúvida, vocês não vão reforçar o assunto e aí vai ser ruim para vocês, certo? Então, vamos lá. Quem já respondeu a atividade, pega o livro aí para acompanhando comigo, o caderno com as respostas e vamos ver um pouquinho das respostas e um pouquinho do assunto para a gente fechar essa parte de cima digestório e não sobrar nenhuma dúvida, certo? Não precisa as questões estar exatamente com as respostas que eu der, certo? Mas o que eu quero que vocês façam é observar se, por mais que não sejam com as mesmas palavras, né? Mas observar se os principais pontos que tiverem nas respostas que eu vou dando aqui na correção, vocês colocaram de vocês. Não precisa ser igual não, vocês têm que só ter a sensibilidade de se o conteúdo, né, das minhas respostas está similar com o conteúdo das respostas de vocês. Se não tiver exatamente igual, o conteúdo, não as palavras. Certo? Aí vocês complementam, não tem problema nenhum não. Vocês complementam aí, vocês têm que observar isso. Se vocês ficarem muito dúvidas achando que a resposta foi diferente, mas vocês acham que a resposta de vocês está certa, as respostas estão certas, vocês me mandam, entre em contato comigo. Veja lá, no final do vídeo eu sempre deixo meu Instagram, meu e-mail, fora que tem o e-mail da plataforma, vocês me podem mandar, porque eu sou na questão tal do livro. Eu botei a resposta desse jeito. Tá um pouco diferente do que você falou, tá errado, aí eu vou olhar, não, tá certo, pode ser assim também. Vou falar, tá incompleto, acrescente isso. Vou falar, não, aí não, realmente tá, essa questão não está correta. Então se tiverem essas dúvidas, vocês podem, é só vocês mandarem também, não tem problema. Então, vamos responder agora aqui exercício, peguem o livro e vamos acompanhando aqui. Vamos lá, a primeira questão. Então, vamos lá, seguindo aqui. Primeira questão, página 110. Carboidratos ou glicídios, os açúcares, né, são os nutrientes que as células utilizam preferencialmente na produção de energia. Como os animais obtêm esse tipo de nutriente? Então, como é que a gente consegue obter, nós somos animais, só lembrando a vocês, como é que a gente consegue obter esses nutrientes? A gente consegue obter esses nutrientes a partir da cadeia alimentar, né? Ou seja, a gente se alimenta de outros seres vivos e a gente consegue obter os carboidratos dessa forma, certo? Se vocês botaram, a gente consegue obter os carboidratos a partir da alimentação, tá certo também, não tem problema não, nenhum, né? Mas a partir da cadeia alimentar, a partir da alimentação de diferentes seres vivos, né? Como a gente se alimenta de diferentes seres vivos, a gente consegue obter esses nutrientes, né? Então, se vocês colocaram essas partes da parte da alimentação, através da cadeia alimentar, tá correto, não precisa alterar sua resposta não, certo? Facinho, a primeira questão bem simples. Vamos lá aqui para a segunda questão. Na lanchonete de um colégio, o movimento é intenso pela manhã. O que mais sai é a oferta do mês. Analise a refeição da imagem a seguir. Então tá lá
um pacote de batatas fritas, um hambúrguer gigantesco, né? E um copo lá do refrigerante, provavelmente, né? Aí vamos lá para a letra A. Qual é a composição nutritiva básica dessa refeição aí? O que é que tem a gente muito provavelmente aí? Vai ser basicamente composto pelo quê? Carboidratos, vai ter aí na batata, né? No pão, no açúcar do refrigerante, lipídios, né? Também vai ter o lipídio do óleo da preparação da batata frita. A gente vai ter lipídios na carne, na fritura desse empanado aí. Acho que tem bacon ali em cima, né? Então a gente tem lipídios e proteínas, né? Que vai estar presente aí no queijo, também tem carboidratos e proteínas. Tem proteínas nas carnes, né? No bacon aí. Eu acho que esse negócio em cima deve ser, sei lá, parece um empanado de frango. Então basicamente a gente vai ter essa alimentação aí composta por carboidratos, lipídios e proteína. Muito carboidrato no refrigerante, muito açúcar, né? Precisa de muito açúcar, né? Ou seja, de carboidratos hiperenergéticos, né? Além do carboidrato que vai estar no pão e na batata. Certo? Então a gente vai ter carboidratos, lipídios e proteínas. Basicamente só tem isso aí. Vitaminas, fibras, sais minerais em menor quantidade. B. Embora atraente para a maioria dos adolescentes, essa refeição não é adequada no que se refere ao valor nutritivo. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Né? Então, é esperado que, né, isso espera que vocês tenham concordado. Essa resposta é mais pessoal, mas é esperado que vocês tenham concordado e que você reconheça que é importante vocês tenham percebido que além de ser extremamente calórico, ou seja, dessa refeição, ela tem mais energia demais do que você deveria ter numa refeição dessa, né? Essa refeição ela não tem o que? Ela não tem frutas, ela não tem verduras, ela é pobre em vitaminas, tem excesso de sais minerais, de sal, né? Tem excesso de nutrientes industrializados. E esses alimentos industrializados ainda são adicionados altas quantidades de aditivos químicos, né? Artificiais, corantes, conservantes. E além de tudo isso também é importante a gente destacar que o consumo de alimentos do grupo de carboidratos e lipídios tem que ser moderado, né? Principalmente os carboidratos hiperenergéticos e principalmente os lipídios também, né? Então, espero que vocês tenham concordado e destacado esses pontos fundamentais aí, né? Que tem ausência de frutas, que tem ausência dos legumes, de saladas, das verduras, que é pobre em vitaminas, que tem excesso de sais e nutrientes industrializados com aditivos químicos, conservantes, corantes, certo? Então eu espero que vocês tenham concordado com a pergunta aí, que no que se refere ao valor nutritivo, né, não é uma refeição muito adequada, né? Muito açúcar, muito sódio, muito produto industrializado, muita caloria, certo? Muito mais daquilo que você precisaria numa refeição, num lanche pela manhã, certo? Então, tá aí a segunda questão. Vamos lá para a terceira. Os médicos recomendam, principalmente para as crianças, a exposição à luz do sol por cerca de 40 minutos nas primeiras horas da manhã ou à tarde. À tarde, geralmente no fim da tarde, depois das 4 horas, certo? E de manhã antes das 10 horas. Por que isso é importante? Porque isso é importante porque a vitamina D ela é ativada, a produção dela é ativada a partir dos raios solares, né? Então a vitamina D está associada aos raios solares. Então facilita, e a vitamina D ela facilita a absorção e utilização dos sais de cálcio e de fósforo pelos ossos e pelos dentes, né? Então é importante porque os raios ultravioletas ativam a produção de vitamina D, certo? No nosso corpo.
Lembrar que tem que ter os precursores da vitamina D, né? Não é só o raio do sol que vai produzir vitamina D. Então ele ativa a vitamina D e a vitamina D é fundamental para que a gente consiga absorver os sais de cálcio e de fósforo que vão estar associados à produção dos ossos, né? O cálcio e o fósforo é utilizado para a formação dos ossos e dos dentes. Então é por isso que é fundamental. Obviamente que esses 40 minutos aí, gente, é nas primeiras horas da manhã, né, antes das 10 e à tarde depois das 4, né? Não é pegar 40 minutos meio-dia que você só vai ter uma insolação, no mínimo, né? Então não é esse indicado, né? De manhã cedinho e início da tarde, certo? Então é fundamental isso aí, beleza? Essa é a questão também simplesinha. Vamos lá para a quarta questão. Com o objetivo de apresentar informações nutricionais de forma mais compreensível para a população geral, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos criou em 2011 um gráfico alimentar denominado MyPlate, que em português é meu prato. Em um prato, imagem familiar para a maioria das pessoas, estão dispostos os tipos de alimentos que compõem uma dieta saudável, ocupando áreas proporcionais à quantidade recomendada de consumo de cada um deles. Certo? Aí tem letra A. O que representa o círculo menor ao lado do prato? Então vocês estão vendo aí que tem um esqueminha do pratozinho aqui em cima, aí do My Plate, né? Que é isso que ele fala aqui, né? Que estão acompanhando com o livro. Quem tem a xerox está em preto e branco, mas dá para observar aí, né? Então você tem lá o vermelho as frutas, o amarelo grãos, tem os verdinhos lá os vegetais, aí um pouquinho menor as proteínas nesse roxo e os laticínios lá. Então a letra A ele pergunta, o círculo menor ao lado do prato é a porção de leites e derivados, né, que chama de laticínios, que devem compor uma dieta saudável. Então a letra A ele representa, o que representa? A porção de leites e derivados. Né? Então o que são laticínios? Leite, queijo, iogurte, esses são os derivados do leite. Certo? Então a letra A, o menor círculo é representado pelo leite e seus derivados. Que toda dieta saudável se acredita que deve ter. Existem alguns nutricionistas e algumas pesquisas que indicam que o consumo de leite na realidade não é fundamental, né, na fase adulta, né? Aí entra aquelas discussões dos mamíferos que utilizam leite nas suas primeiras idades, mas tem alguns médicos que dizem que as substâncias presentes no leite dos outros animais é diferente do leite bovino, né? Da vaca, né? É diferente do leite materno, né? Da nossa espécie, então tem outras substâncias que são importantes, né? Alguns minerais e algumas substâncias que são importantes para a nossa alimentação, mas que podem ser substituídos por outros alimentos, certo? Aí uma discussão que é levada por alguns cientistas e alguns médicos, nutricionistas, pessoas da área de saúde. B. Quais alimentos você colocaria na parte que indica os ricos em proteínas? Ou seja, quais são os alimentos que a gente colocaria aí no rostinho das proteínas? Carne de boi, de porco, carne de aves, peixes, leguminosas, como feijão, lentilha, soja, ervilha, certo? Então todos esses são fontes de proteína, as carnes de forma geral, né? De boi, de porco, de ave, de peixe e alguns leguminosos, feijão, soja, lentilha, ervilha. Letra C. Arrume um prato com alimentos separados nos respectivos grupos nutrientes reproduzido no gráfico MyPlate. Aí é com cada um de vocês, certo? Depois eu vou olhar junto com a plantação de cebola e de alho de vocês. Eu vou olhar ali também, eu quero ver qual foi o pratinho que vocês montaram, certo? Então deixem separado para me apresentar. Beleza? Então essa letra C é pessoal, mas é para fazer. Vocês estão achando que quando encontrar vocês eu não vou cobrar tudo isso? Não, eu vou cobrar tudo isso. Não se preocupem não. Tá tudo anotadinho aqui. Quinta questão. Para absorvermos os nutrientes necessários ao funcionamento do nosso organismo, os alimentos ingeridos passam pela digestão. Mas isso não ocorre com todos os nutrientes. Alguns não precisam de digestão para serem absorvidos. E outros não conseguem ser digeridos pelo organismo. Cite exemplos desses casos e explique a importância desses nutrientes em nossa alimentação, certo?
Então, os sais minerais eles não são digeridos, certo? Então, eles só são absorvidos por nosso corpo, eles não são quebrados em partes menores, em outros compostos. Os sais minerais eles não são digeridos, eles são essenciais para a regulação do corpo, para o funcionamento do corpo, e eles passam diretamente, quando são absorvidos pelo intestino delgado, eles vão diretamente para o sangue, certo? Então, temos como exemplo o cálcio, que é fundamental na formação dos ossos e dos dentes, como a gente já viu na questão anterior. A gente tem as fibras, elas não têm como ser digeridas, e as fibras elas são muito importantes no nosso sistema digestório, porque elas vão servir lá para o processo de formação das fezes, né? Então, as fibras elas vão ajudar no processo de formação das fezes, que sendo esse resto de nutrientes e substâncias que não foram absorvidas pelo nosso corpo. As fibras elas não são absorvidas pelo intestino, elas vão atuar para o processo de formação das fezes, certo? Então tá aí esses dois componentezinhos. Sais minerais que não são digeridos, não são absorvidos diretamente, ajudando na regulação do corpo. As fibras que também não são digeridas, mas elas vão atuar no processo de formação das fezes lá no intestino grosso, certo? Vamos lá agora para a sexta questão. Cite o nome e a importância das glândulas anexas destacadas na imagem. Então aqui tem A, B e C. Na A, nós temos as glândulas salivares, que produzem saliva, né? Vão servir para tornar o alimento úmido e facilitar a mastigação e o processo de deglutição, né? Quando engole o alimento. Além disso, na saliva, a gente tem a presença da amilase salivar, que vai digerir os carboidratos, certo? Na boca. Então, a glândulas salivares, elas atuam no processo de produção da saliva. B, a gente tem o fígado. O fígado é importante para quê? Ele é importante para a produção da bile, certo? O fígado também armazena e sintetiza nutrientes. E o fígado também é importante porque ele neutraliza substâncias tóxicas do nosso corpo. O fígado ele vai atuar para processo de desintoxicação do nosso corpo, né? Então na digestão ele vai produzir a bile, né? Que é aquela substância que agrega as moléculas de lipídios, e também armazena e sintetiza nutrientes no nosso corpo. Letra C, a gente tem o pâncreas. O pâncreas é importante porque ele produz o suco pancreático, né? Que tem uma série de enzimas digestórias que vão atuar no duodeno, lá na porção inicial do intestino delgado, né? No duodeno. E o fígado, o pâncreas também é importante porque ele produz o hormônio que é a insulina, né? E também o glucagon também. Que eles atuam no controle da concentração de glicose no sangue, né? Concentração de açúcar no sangue. Então ele vai atuar nessas duas coisinhas. Então letra A, glândulas salivares, produz a saliva. Letra B, fígado, produz a bile, atua na desintoxicação do nosso corpo, produz uma série de substâncias. E C, temos o pâncreas, que produz o suco pancreático, que vai atuar na digestão do duodeno, e também produz o hormônio insulina e glucagon também, que vão atuar no controle da concentração de taxas de açúcar no nosso sangue, no caso da glicose. Beleza? Facinho. Vamos lá aqui para a sétima questão. Explique por que uma boa mastigação é importante para a digestão adequada dos alimentos. Então a trituração, a maceração, né, do alimento durante a mastigação aumenta a superfície de contato, né, do alimento com a saliva e facilitação da digestão das enzimas salivares, né, dos carboidratos e sua passagem pelo tubo digestório. Então a mastigação ela facilita o processo de digestão química na boca e também nas demais etapas, né, no estômago, no duodeno, ou seja, quando você vai mastigando o alimento, você vai aumentando a superfície de contato que as enzimas digestórias vão atuar na digestão daquele alimento. Então, quanto melhor é a mastigação, facilita o processo de digestão química na boca, no estômago e no duodeno, e também quando você mastiga bem, você também facilita o processo de deglutição, né? Ou seja, o processo que quando você engole o alimento para ele ter a melhor passagem no sistema digestório, você já não vai empalando no alimento, porque aquele alimento mal mastigado, né? Ou aquele alimento em porções grandes, né? Oitava questão. Em linhas gerais, o que ocorre no processo de digestão?
Então, o processo de digestão é o quê? Pode acontecer o processo de transformação do alimento, né? Que a gente ingere, né? Em substâncias mais simples, e possibilitando sua absorção. O processo de digestão nada mais é que o quê? Que a quebra dos alimentos e dos nutrientes em partes, em porções cada vez menores, para facilitar o processo de absorção desses nutrientes pelo nosso corpo. Digestão. Assim. Então é só isso, digestão. Então, ocorre o processo de transformação dos alimentos, ou seja, processo de quebra dos nutrientes dos alimentos em partes cada vez menores, o que facilita o processo de absorção desses nutrientes pelo nosso corpo. Vamos lá, nona questão. Paulo comprou um pacote de biscoito. Na embalagem constavam as seguintes informações nutricionais. Aí tem aí a tabela nutricional, como eu mostrei para vocês em algumas aulas atrás. Dos componentes da lista da tabela nutricional do biscoito, quais deles, aí tem que letra A, precisam passar pelo processo digestivo para ser levados às células? Quem precisa ser digerido aí? Carboidratos, lipídios, né? São as gorduras, e proteínas. Carboidratos, lipídios, né? Que são as gorduras aí, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, e as proteínas. Esses precisam passar pelo processo de digestão para ser absorvido pelo corpo. B. Não precisam ser digeridos para entrar nas células, para serem absorvidos. Vitaminas e sais minerais. Quem são sais minerais aí? O sódio e o sódio, né? Então, tem sódio, fibras, gorduras, isso, sódio. C. O organismo humano não digere, transformando em fezes as fibras, a fibra alimentar, certo? Então ela vai ser atuar no processo de formação das fezes. Então, letra A, carboidratos, lipídios, são as gorduras totais, trans, saturadas, e proteínas. Letra B, as vitaminas e os sais minerais, que está representado pelo sódio. E na letra C, as fibras que não são absorvidas nem digeridas, elas vão atuar no processo de formação das fezes. Décima questão. A digestão se realiza por dois tipos de processo, o mecânico e o químico. Em que consiste o processo de digestão química? A digestão química nada mais é do que o processo que a gente vai ter a ação de enzimas digestivas. O que significa dizer isso? A gente vai ter enzimas digestivas fazendo o processo de quebra dos nutrientes em partes cada vez menores, ou seja, em moléculas cada vez menores, que vai possibilitar o processo de absorção pelas células. Então a digestão mecânica, ou a digestão química, é aquela que as enzimas digestórias vão quebrar os alimentos e os nutrientes em partes cada vez menores para que esses nutrientes possam ser absorvidos pelas células. Facinho. Só isso. 11. Existem vários tipos de enzimas e cada uma delas tem uma função específica. Qual é a principal enzima produzida no estômago e sobre qual nutriente ela atua? A principal enzima produzida pelo estômago é a pepsina, certo? E ela age sobre as proteínas, ou seja, a pepsina no estômago ela vai fazer o processo de digestão das proteínas, certo? Então, essa é a principal enzima produzida no estômago, pepsina atua sobre as proteínas. Facinho. 12. Quais sucos atuam na transformação dos nutrientes no intestino delgado? E quais órgãos as produzem? Então, 12. A gente vai ter o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Então, suco pancreático produzido pelo pâncreas. A bile, né, que é produzida pelo fígado. O suco intestinal, que a gente chama também de suco entérico, produzido pelo próprio intestino delgado. Então, as substâncias que a gente tem aí que vão atuar aí no processo de digestão, lembrando que a bile ela não tem enzimas, ela só agrega as moléculas lipídios, mas a gente tem a bile, que é produzida pelo fígado, o suco pancreático, que tem enzimas digestórias, que é produzido pelo pâncreas, e o suco intestinal ou suco entérico, que também tem enzimas digestivas, que é produzido pelo próprio duodeno, que é produzido pelo intestino delgado. Então, vocês podem botar aqui o suco entérico é produzido pelo duodeno, mas quem botou que é produzido pelo intestino delgado também está certinho, certo? Então, facinho aí a 12ª questão. Vamos lá para a 13ª. A bile, suco produzido no fígado,
não apresenta enzimas digestivas. Todavia, ela é muito importante no processo digestivo. E explico por quê. Acabei de falar, né? Então a bile contém sais que decompõem a gordura, né, e agregam as moléculas de gordura em partículas microscópicas, ou seja, ela expõe a gordura para facilitar a ação das enzimas digestivas, principalmente da lipase. Então, como eu falei para vocês, ela atua como se fosse um detergente, né? Isso facilita a ação das enzimas pancreáticas, principalmente da lipase. Então, a bile ela vai ajudar ela agrega as moléculas de lipídios, né? Processo de emulsificação, né? Como detergente, e ela também expõe a gordura para facilitar a ação da lipase e a ação das enzimas digestórias, principalmente, por exemplo, o suco pancreático, que vão digerir os lipídios. Fácil. 14ª questão. As células da mucosa intestinal apresentam inúmeras dobras, as vilosidades. Que vantagem essas dobras oferecem ao trabalho intestinal? Possibilitam uma maior absorção de nutrientes. O que é que elas fazem? Elas aumentam a área de contato com essa substância, ou seja, ela aumenta a área total do intestino. Certo? Então, as vilosidades elas aumentam a área de absorção do intestino. Certo? Facinho também. 15ª questão. As fibras encontradas em alimentos como aveia, verdura e frutas apresentam celulose, um tipo de carboidrato que o organismo da gente não consegue digerir. Então, qual a importância das fibras no processo digestivo? As fibras são importantes porque para o bom funcionamento do tubo digestório, né? Além do processo de formação das fezes, né? As fibras também facilitam o trânsito, né? Ou seja, a passagem do alimento, dos restos alimentares para o intestino. Ela evita o processo de prisão de ventre, né, que é o processo de dificuldade de evacuar, né, dificuldade de eliminar as fezes. E as fibras também elas impedem a absorção de excesso de lipídios pelo nosso corpo. Então elas têm várias funções diferentes, certo? Como eu falei, elas atuam na formação das fezes, elas facilitam o movimento peristáltico no intestino grosso, a passagem das fezes. Elas são muito importantes também, porque ela evita também, acho que eu não tenho dito isso na aula, mas elas evitam o excesso de absorção de lipídios. Vamos agora para a 16ª questão e última. Para explicar a absorção, que é uma questão do Enem, para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades da membrana das células, a gente chama de vilosidades intestinais, mas quando a gente se refere à célula que tem essas vilosidades, a gente chama de microvilosidades. Né? É a mesma coisa, o que ele está se referindo às células. Né? Então essas alterações, esses relevos que formam as vilosidades, quando eles falam das células, a gente chama de microvilosidades, quando a gente está falando das vilosidades de cada uma das células. Das membranas das células que revestem os paredes internos do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como a figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobra, simulando as microvelocidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é de A. Manter o volume de absorção, B. Aumentar a superfície de absorção, C. Diminuir a velocidade de absorção, D. Aumentar o tempo de absorção, E. Manter a seletividade da absorção. Então, só por interpretação do texto vocês conseguiram responder essa questão. Né? A alternativa certa é B. Aumentar a superfície de absorção. Ou seja, espero que vocês consigam compreender isso, que quando vocês têm essas vilosidades, essas dobras, vocês aumentam a área de absorção e vocês tornam o processo de absorção, ou seja, as vilosidades do intestino, elas tornam mais eficiente o processo de absorção dos nutrientes, certo? Então tá aí, fechamos essa parte do exercício que envolve o sistema digestório, fechamos o sistema digestório
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o sistema digestório, se vocês não entenderam alguma parte, se tiverem dificuldade com alguma parte, é só entrar em contato comigo e mandar suas dúvidas, certo? Próxima aula a gente já começa um próximo sistema do nosso corpo. Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!